Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, possa nos acolher, nos envolver a todos. Que estejamos todos nós inspirados por essa fraternidade que reina no ambiente, de coração realmente aberto, acessível às inspirações dos benfeitores, que sempre, a serviço de Jesus, semeiam de maneira abundante sementes de renovação, de luz e de paz, quando os corações se reúnem em torno da sua mensagem. A promessa que ele mesmo nos deixou de que estaria sempre presente, onde dois ou mais se reunissem para ali pensar, beber dessa fonte das palavras de vida eterna. Então é para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês, entre corações já tão queridos, nessa data especial. Temos podido participar de alguns desses eventos comemorativos de aniversários de casas espíritas, e é sempre para nós uma imensa alegria ver uma casa que tem prosperado, que tem seguido, que tem conseguido vencer as lutas, os desafios, e que tem conseguido, na fraternidade entre os seus membros, entre os corações que dela fazem parte, manter-se coesa, manter-se unida, porque é isso que dá a força do cristianismo, é isso que dá a força do Espiritismo, que nada mais tem como proposta revivenciar aquela mensagem cristã. Não por acaso eram chamados aqueles primeiros núcleos cristãos de igrejas, a palavra grega ecclesia, que no fundo significa assembleia, comunidade. Porque a experiência cristã é uma experiência de comunidade, de unidade comum, em que diferentes se congregam em torno de objetivos e ideais comuns. Isso é uma comunidade, um núcleo cristão. Como Paulo vai definir bem também, é o corpo do Cristo. Se ele é a cabeça que planifica, que orienta, que traz toda a harmonia, a coesão ao corpo, cada um de nós nessa comunidade é uma parte, que tem uma função importantíssima, que tem uma função específica, mas que, harmonizando-se ou unindo-se pelos canais, pela argamassa da caridade, da fraternidade, faz-se justamente por isso forte, resiliente. Então, para nós é sempre uma alegria. Gostaria de parabenizar aqui a todos que fazem parte desse trabalho, rogando a Jesus que lhes abençoe para que venham muitos anos mais de serviço, de sementeira da luz e do bem nos corações. É para mim uma honra partilhar dessa data com vocês. E o tema que nós vamos conversar nesta manhã, de certo modo, vai estar relacionado com a nossa busca individual e também coletiva enquanto humanidade, por trazermos de fato Jesus à nossa vida. Por gestarmos, digamos assim, o Cristo em nós. Essa, se pensarmos, é a finalidade última do Evangelho. Como Paulo mais adiante vai definir já em uma de suas cartas, fazer com que ele viva em nós, ou que passemos de fato a expressar com tamanha espontaneidade, com tamanha sinceridade, tudo o que temos aprendido com ele, que é como se ele mesmo pudesse atuar através de nós, através da nossa boca, através das nossas mãos, através do nosso coração. O Cristo encontra um veículo por meio do qual possa atuar no mundo. Como disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa é a finalidade maior de nós, os seguidores do Mestre. Expressarmos também aquilo que já temos em nós, na forma de potências, na forma de sementes, mas que no Cristo já estão desenvolvidas. O que em nós é semente, ainda em Jesus já é fruto. Fruto abençoado, fruto dadivoso. E por isso ele mesmo nos disse, o que faço, um dia fareis também. E mais do que isso, inclusive até. Mostrando que até mesmo ele, o Cristo, segue na jornada infinita, ascensional, em direção ao Criador, em que novos planos, novos horizontes vão sempre aparecendo em busca do infinito, que é sempre o nosso horizonte maior. Mas essa é a finalidade. Como também nos dirá o próprio João Batista, já ao início da tarefa, é preciso que ele cresça e que eu diminua. No sentido de que aos poucos vamos nos esvaziando do velho egoísmo que até então tem legislado em nosso mundo consciencial, em nosso mundo interior, e abrindo-nos, gestando em nós esse Cristo interior potencial que todos temos e que devemos expressar para a vida. No esforço, claro, individual de cada um,
vamos alcançando também isso que aguardamos no mundo. Essa gestação da mensagem cristã, não propriamente com rótulo cristão apenas, mas a mensagem do amor ou dos valores centrais do Evangelho, serão esses os pilares da nova humanidade. É uma humanidade que vai ter no Cristo o seu referencial maior, o seu guia e o seu modelo. Por isso, me recordo de uma fala de Pôncio Pilatos, que Emmanuel depois vai comentar, é interessante isso. No Evangelho, muitas vezes, os personagens, as falas que ali estavam, certamente não tinham a dimensão do que falavam. Então, Pilatos, muito provavelmente, não tinha a dimensão do que falava, mas Emmanuel, extraindo o sentido espiritual, vai nos dizer, quando Pilatos apresenta Jesus à multidão, ele diz, eis o homem, em latim, ecce homo. Emmanuel pega essa simples fala de Pilatos, vai comentá-la no livro Fonte Viva, numa mensagem chamada Humanidade Real. Como a dizer que eis o modelo, eis o referencial, o arquétipo da humanidade do porvir. É isso que nós buscamos essencialmente. Gestar, portanto, o Cristo em nós e no mundo. Os valores primordiais do qual ele foi o emissário mais grandioso. Então, a nossa reflexão nesta manhã vai girar em torno disso. E para isso nós vamos voltar ao começo. Talvez num dos momentos ou numa das noites mais marcantes da história da humanidade. Mais alegres, mais felizes. Em que certamente o mundo espiritual vibrava em alegria porque se iniciaria dali por diante uma nova etapa para a humanidade, a partir do advento do próprio mestre, do próprio governador espiritual do orbe. Aquela noite fatídica, em que alguns pastores se encontravam no campo, cuidando das suas ovelhas, quando de repente são surpreendidos por verdadeiras legiões de anjos. Num primeiro momento eles se assustam. O que é isso? O que está acontecendo? Mas eis então que um dos emissários lhes diz, não precisem se assustar. Na verdade, nós trazemos boas novas que serão de grande alegria. Porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, o Senhor. Me recordo do querido amigo Simão Pedro, que repara no detalhe, o verbo nascer, que é intransitivo, mas ali, vos nasceu. Nasceu para vocês. Uma vida entregue, um presente divino à humanidade, de renúncia, de completa doação, descendo das esferas resplandecentes para partilhar conosco os caminhos humanos. Quanto amor, quanto investimento de luz na humanidade. Estava lançada no solo da humanidade a semente do reino, que dali por diante só haveria se desenvolver, de crescer, de estender cada vez mais as suas raízes pelos solos dos corações, até que um dia possa abarcar a humanidade inteira. Mas então, acrescentam os anjos, nesse diálogo com os pastores, um louvor. Dizem eles, como está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Algumas traduções vão ser um pouquinho diferentes, vão juntar essas duas últimas partes em uma só, mas nos interessa hoje aqui essa tradução com essa divisão de 3 partes, porque ela será o ponto de partida da nossa reflexão em torno dos 3 deveres fundamentais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Saindo dali, diz o texto de Lucas, os pastores dirigem-se, buscam Jesus e o encontram ali, enrolado nos paninhos, juntamente com Maria e com José. E anunciam a eles aquilo que haviam ouvido dos anjos. Pois bem, pegando essa fala dos anjos, esse cântico dos anjos, nosso querido benfeitor Emmanuel vai iniciar para nós aqui um caminho de reflexões profundas. Porque essa é a riqueza do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Por vezes, de uma simples frase de Jesus, de uma simples
narrativa de algum gesto, de algum acontecimento, nós vamos conseguindo extrair tanto material de análise, tanto material de reflexão, tão útil para o nosso coração que a gente fica impressionado. Cada lição, cada narrativa do Evangelho é como se de fato fosse uma semente. Aliás, é essa a definição que Emmanuel vai trazer no livro Consolador. As lições de Jesus, as suas parábolas, enfim, tudo o que ele fez, eram como que sementes, que, graças ao esforço do tempo e ao cultivo que cada um de nós possa fazer, do estudo, do investimento, por extrair daquela semente todos os frutos que ela pode dar, elas vão se desenvolvendo e vão se convertendo como que em árvores de sabedoria e de misericórdia. Uma simples frasezinha de Jesus sintetiza enciclopédias de conhecimento espiritual. Não só dele, como dos colaboradores diretos que fazem parte do Evangelho. Maria, os discípulos, os apóstolos que escreveram também as suas cartas, são como que pérolas de valor incomensurável. E não é diferente com essa fala dos anjos ou das legiões angélicas, daqueles espíritos que visitaram os pastores. Numa mensagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 49, Emmanuel vai justamente comentar essa apresentação que foi dada ao Mestre Nascente. E ele vai dizer assim: o cântico das legiões angélicas na noite divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre Nascente. Então, olha a profundidade que ele está dizendo. Que naquela simples frase, dividida em 3 partes, estava ali condensado todo o programa que Deus reservava ao Cristo na sua tarefa, na sua missão pelo mundo. Olha o alcance que essa frase começa a tomar aos nossos olhos. Porque uma característica que a gente vai percebendo das almas que vão realmente galgando os degraus da sabedoria é justamente essa capacidade de síntese sem perda de profundidade. Olhem, por exemplo, as mensagens do Espírito de Verdade. Geralmente não são longas, são bem curtas. Mas olha a profundidade das mensagens do Espírito de Verdade. Como Kardec muitas vezes fez questão de frisar. Porque essa é a capacidade das grandes almas. Elas dosam, usam o verbo na sua expressão maior, que não significa quantidade, mas qualidade. Aliás, esse é até uma grande lição, um grande aprendizado para nós. Emmanuel vai dizer assim: quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa vasta proporção de inutilidade com algum pouco de aproveitamento. Porque nós, no plano que estamos, utilizamos muito do verbo, ainda de maneira não edificante, de maneira não construtiva. Ainda nos falta muito essa capacidade de sintetizar, de condensar. Mas os espíritos superiores não. Dizem muito em tão pouco. Porque lançam sementes. Até porque não dizem as coisas prontas. Porque sabem que boa parte do aprendizado nasce justamente do esforço da criatura por entender. Os grandes mestres diziam um pouquinho, diziam de maneira velada, simbólica, justamente por quê? Para que o outro, no esforço por entender, consolidasse ainda mais a lição. Diziam muitas vezes, ou trabalhavam muitas vezes com perguntas, ao invés de lições prontas. Basta lembrar o caso de Sócrates com a sua maêutica. Maêutica, que do grego significa dar à luz, ou parto do conhecimento. É fazer com que o indivíduo se esforce, porque aí ele vai gestando aquela semente, ele vai regando ela com o suor do esforço, do exercício, do estudo, e ela vai respondendo a ele na medida em que ele se esforça por compreendê-la. Então, isso é uma constante quando trabalhamos com os grandes mestres espirituais, com os espíritos superiores, essa capacidade de sintetizar. E para nós também uma grande lição. E é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Toda a tarefa do Cristo, o apostolado dele
está resumido nessas três pequenas expressões, nesses três pequeninos enunciados. O que já nos dá muito a refletir, já nos leva a muitos pensamentos. Mas como tudo que Jesus fez se resume a isso? É como se eles tivessem, os anjos, trazido ali já uma bandeira. Sabe aquela bandeira que vem anunciando o que está por vir? Por exemplo, um rei já traz antes a bandeira anunciando o seu lema, o seu programa, né? Roma tinha a sua bandeira também, a Pax Romana, mas o Cristo trazia outra. Era a bandeira do programa do cristianismo, que Emmanuel complementa no parágrafo seguinte. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Então, nesses 3 enunciados pequeninos, estão ali resumidos os deveres mais fundamentais de nós enquanto cristãos, enquanto aqueles que nos dispomos a viver o cristianismo. Ela sintetiza toda a plataforma de ação de Jesus. Então isso já nos leva a pensar, mas como? Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Como é que está aí resumido, ou está resumida, toda a plataforma do cristianismo? E aí a gente começa a fazer os esforços de entendimento. O primeiro ponto que nos chama a atenção é justamente essa divisão. A gente começa a perceber que existem como que 3 etapas, ou 3 degraus, talvez. O primeiro ali, glória a Deus nas alturas, diz respeito da nossa relação com o Criador. O segundo, paz na terra, diz respeito à nossa relação com o nosso entorno, talvez. Não só a Terra, o planeta em si, mas todas as pessoas com as quais partilhamos a existência. Não só as pessoas, todos os seres com os quais partilhamos este planeta. Terra que também pode ser entendida em outros sentidos, mais do que propriamente a Terra em si mesma. A terra do nosso lar, a terra de nós mesmos. Mas, essencialmente, esse segundo dever diz respeito à nossa relação com o que nos cerca, com o contexto em que estamos inseridos, o centro espírita e etc. E o outro, o terceiro, boa vontade para com os homens. Boa vontade. E a gente pensando, boa vontade, como já algo que talvez expresse o meu compromisso com o meu aperfeiçoamento pessoal, o meu compromisso, a minha inserção nesse todo, fazendo a parte que me compete, para que alcancemos, de fato, uma sociedade, alcancemos a humanidade que tanto ansiamos. Então, talvez o boa vontade, dizendo respeito mais a um dever de mim para comigo mesmo. Então, se a gente olhar para essa primeira análise mais superficial, mais panorâmica, a gente vê que temos aí 3 dimensões, que são, essencialmente, as 3 dimensões primordiais da nossa caminhada, da nossa condução. A nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com nós mesmos. Essencialmente, podemos resumir tudo a isso. Como estamos nos relacionando com Deus. E, claro, é importante que se frise, todas elas vão estar conectadas. De modo que para aperfeiçoar uma, eu preciso aperfeiçoar outra. Não dá para focar só em uma, esquecendo-me das outras. Elas estão justamente conectadas numa mesma frase, justamente para mostrar isso. Que as 3 se juntam, né? Se misturam e se conectam numa coisa só. Mas então, relação com Deus, relação com o próximo e comigo mesmo. São essas as 3 dimensões essenciais que o Evangelho vai nos convidar a trabalhar, a desenvolver, a fim de que alcancemos a finalidade maior. Então, eles apresentam isso logo já ao início, antes mesmo de Jesus começar a pregar, trazer o Evangelho, para mostrar que ali já estava resumido, condensado, todo o programa a ser desenvolvido posteriormente. Mas Emmanuel segue, então, desdobrando melhor cada uma dessas características. O primeiro,
Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo da nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Então ele está explicando melhor. A primeira, glória a Deus nas alturas, o que vai representar esse glorificar a Deus nas alturas? Está associado com o nosso imperativo de nos consagrarmos, de nos entregarmos à vivência das suas leis, de nos harmonizarmos com as suas leis, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Como a dizer já de antemão, que é uma proposta de mudança integral de vida. Eu não glorifico somente a Deus em uma hora específica da minha semana, num lugar específico. Eu glorifico a Deus no todo da minha vida. Desconstruindo já aquelas barreiras que nós mesmos criamos entre vida espiritual e vida profana, digamos assim. Entre lugar de adoração e o resto do mundo. Não tem isso. Emmanuel abre o livro Caminho, Verdade e Vida falando justamente disso. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado por muitas vezes. Para o mestre, não existe linha divisória entre oficina e templo. Toda a terra é, ao mesmo tempo, a sua oficina de trabalho como seu altar de adoração. Então não dá para eu consagrar, entregar uma parte da minha vida ou do meu coração ao Criador e a outra parte não. Ah, não, nesse dia aqui eu vou me portar assim, eu vou buscar atender a vontade divina no dia que eu for no centro. Não. E lá em casa é outra coisa. Não tem jeito. É isso que ele quer dizer. De todo o coração não dá para dividir o coração. Ou se faz uma proposta integral de mudança e vivência, ou ainda a gente está criando apenas uma aparência que pode até parecer uma legítima adoração, mas não é de fato. Entender essa proposta, esse convite para adorarmos, para nos conectarmos e atendermos à vontade divina aonde quer que estejamos. É mais ou menos isso que Jesus vai dizer à mulher samaritana. No diálogo que ele tem com ela, ela pergunta, né? Porque essa era uma dúvida que eles tinham muita época. Onde que nós devemos adorar a ele? Porque dizem os judeus que é lá, no Monte Sião, onde tem o templo, que somente lá a gente pode ir adorar e prestar o culto. Mas dizem os samaritanos que é aqui, no Monte Gerizim. Onde que a gente deve ir? E Jesus então diz, é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer, em toda parte. Nesse sentido, aquela fala de Jesus ganha até uma outra dimensão. Porque uns achavam que era no Monte Sião, outros no Monte Gerizim. E Jesus diz, a fé transporta os montes. Como a dizer assim, é você quem traz, é você quem cria o lugar de adoração pela postura íntima com a qual se porta. Pouco importam os lugares onde estiver. O monte de adoração vem até você, é você quem o cria, pela sua elevação espiritual, no sincero esforço de atender a essa vontade. Então isso é de todo o coração. Mas ele acrescenta, de toda a alma. No fundo ele está fazendo o quê aqui? Repetindo o primeiro mandamento que Jesus já nos havia dado. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas... Na verdade a tradução é com todos os teus muitos. Algumas traduções colocam com todas as tuas posses, com todos os teus haveres. Mas como eles entendiam essa adoração de toda a alma naquele contexto? É uma adoração que se concretize, que se faça, que se transforme, que se converta em ações, em realizações concretas. Não é puramente uma adoração formal, é algo que se traduza em obras de amor, de misericórdia. Essa é a adoração de toda a alma. Não é simplesmente algo teórico, especulativo, é algo que se concretize. Como na parábola do bom samaritano, por exemplo. O sacerdote e o levita haviam acabado de deixar o templo, desciam de Jerusalém para Jericó. E o que eles estavam fazendo no templo? Ofícios religiosos. Um deles, deitar azeite e vinho no templo, em oferta ao Criador. Olha como Jesus conjuga a passagem. Ele pega então um samaritano, que era tido por herético, alguém que não adorava ao Criador, que não atendia ao primeiro mandamento de adorar o Criador.
e coloca-o deitando, despejando, também azeite e vinho, só que não num templo, mas no seu irmão caído. Como a dizer implicitamente, e como a questionar a religiosidade que se entendia então, que o efetivo templo de adoração é o nosso irmão. Isso é adorar de toda a alma, é tornar concreta no mundo essa sua ligação com o Criador. Isso é o que Emmanuel define aqui como esse primeiro aspecto aí da síntese. No segundo, paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Então, se o primeiro é o nosso exercício com Deus, que já vimos deve estar conectado no exercício com o próximo, o segundo, paz na terra, resumo Emmanuel, é esse compromisso em incentivar, alimentar a fraternidade no plano de cada dia, ou seja, no cotidiano, com todas as criaturas. Então, o nosso compromisso com o entorno, com o próximo. Desde a microsociedade do lar à macrosociedade, a sociedade que nos cerca, a sociedade espírita, a casa onde frequentamos. É esse nosso compromisso por alimentar, por fortalecer esses vínculos. Mas é interessante um detalhe, Emmanuel usa uma palavra aqui que sempre me chamou muita atenção, desde que comecei a estudá-lo mais a fundo. Uma palavra que ele usa com muita frequência, que eu achava estranha no começo. Ele usa a palavra criaturas. Criatura é uma palavra meio estranha. No Brasil, essa criatura é até essa criatura aí, né? É até uma palavra assim meio... Por que o Emmanuel usa criatura? Tem tanta palavra mais interessante para usar. Ele usa criaturas. E com o tempo eu fui percebendo que, no fundo, o que ele queria? Não resumir esse compromisso, não limitá-lo apenas aos outros humanos como nós. A perceber que esse nosso compromisso de fraternidade, de amorosidade, deve se estender para além, propriamente, da humanidade apenas. Para os outros seres, irmãos nossos, que partilham conosco da criação e da terra. Para a terra como um todo, a criação de um modo geral. Ao que Francisco de Assis soube muito bem expressar, despertar. Desculpa, gente. Claro. Desculpa, Imagina. tá? O Honda cinza está aqui na esquina. Tá um caminhão lá quase parado na carreta. Não consegue virar. Alguém com Honda cinza? Aqui dentro, não? Ok. Sem problemas. Então, paz na terra, essa fraternidade que nos compete estender para com todos os seres que nos partilham desse planeta. A representar para nós, seres humanos, né, dotados já do arbítrio e da razão, um compromisso também que nos cabe com esse entorno, com o planeta que nos foi dado, com os outros seres, que aprendemos com a doutrina espírita, tem na humanidade também um referencial, um condutor, um irmão mais velho a orientá-los na sua jornada evolutiva. Algo importantíssimo e que estamos agora, enquanto humanidade, despertando para isso. Para o cuidado maior com a nossa casa, com essa escola que nos foi ofertada na Terra. Estamos aí com muitas discussões no âmbito político, no âmbito internacional, ressaltando a importância de olharmos com mais cuidado para esse entorno nosso. Entendendo que essa paz na Terra representa também o cuidado, uma vida mais integrada à natureza, que proporcione paz também a nós, seres humanos que aqui vivemos no planeta, à natureza de um modo geral, porque estamos aí a colher já resultados desse nosso descuidado, desse nosso desamor com o nosso entorno. Então, por isso ele usa criaturas. Em geral, ele vai falar criaturas, que é para convidar-nos a expandir esse amor, como Francisco, mais uma vez, também já o fez. E por fim, ele chega ao último. Boa vontade para com os homens, definindo as obrigações de serviço espontâneo que devemos cultivar uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. Então, essa obrigação nossa, já uma adesão espontânea, não algo, digamos assim, obrigatório, é fazer ou entender a importância disso para que o nosso coração, de fato, se integre a esse trabalho. Não porque disseram que precisa ser, mas porque já entendemos que assim deva ser. Essa disposição de nossa parte
de convivermos melhor, de nos prepararmos, de nos abrirmos a compreender o outro, a entender o outro. Enfim, um compromisso de nós mesmos, internamente, de sermos mais acessíveis, de sermos mais disponíveis, de estarmos mais abertos a esse convívio, para que ele seja de crescimento para nós, como também para com os outros. Então aí estão, se pensarmos bem, sintetizados, os deveres mais fundamentais. Mas agora nós faremos o trabalho inverso, começando daquele que nos toca mais prontamente e mostrando que sem esse não alcançaremos o próximo, como também sem os dois não alcançaremos o último. E naturalmente que o dever que nos toca mais prontamente é, primeiramente, o de nós para com nós mesmos. Sem essa boa vontade, em vão buscaremos os outros. Em vão estaremos buscando ainda a paz ou construir essa paz, e em vão estaremos realmente dispostos a glorificar a Deus em tudo que essa expressão representa. Porque tudo deve começar, para que alcancemos esses outros, com a nossa mudança, com a nossa disposição em criar um ambiente íntimo mais propício para cultivar a paz e pacificar, construir a paz na terra, e mais do que isso, um ambiente interno, um ambiente sentimental capaz realmente de glorificar ou de conectar-se com Deus na vivência cotidiana. Por isso tudo começa, portanto, com boa vontade. Porque aprendemos com a doutrina espírita que é a vontade a alavanca propulsora de todas as mudanças em nossa vida. Como vai dizer Leon Denis, definir Leon Denis, é a vontade, a faculdade soberana da alma. A primeira, a alavanca principal que coloca todas as outras potências que temos a serviço da mudança e da renovação. Então, sem vontade não há mudança. Sem vontade não há bem. Não é isso que aprendemos com Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua mensagem acerca da caridade? Vai ele dizer: para não fazer o mal basta a inércia e a negligência, mas para fazer o bem é preciso sempre a vontade. Olha que interessante isso. O bem só nasce de um exercício dessa potência da alma, a vontade colocada em serviço. Por isso é também o trabalho no bem o melhor fortalecimento da vontade. Por que os espíritos nos incentivam tanto ao trabalho no bem? Porque eles sabem que sem trabalho no bem a vontade estará fragilizada, estaremos incapacitados de fazer as devidas mudanças. Mas sendo a vontade a ginástica, ou melhor, sendo o bem a ginástica da vontade, quanto mais nos entreguemos ao bem, mais ela vai estar forte para fazer as mudanças que nós precisamos. Entendem por que eles repisam tanto? Vamos ao bem, vamos ao trabalho ao bem, vamos à caridade. Porque esse é o exercício maior da nossa vontade. Para fazer o bem, a gente tem que passar por cima de uma série de coisas. Primeiro, a preguiça, o tédio, de às vezes querer ficar no domingo em casa, cercadinho, paradinho, mas tem o trabalho, tem o compromisso. Isso é exercício da vontade. Dizer não para você. Você queria fazer uma coisa, o desejo era outro, mas a vontade orienta. Vá e faça o que tem que ser feito. É o exercício da vontade. Tem que passar por cima de melindres, de diferenças, aprender a conviver com diferenças, já que o trabalho cristão se exerce sempre em equipe. Tudo isso quem nos impulsiona a fazer é a vontade. Por isso, uma das melhores definições de vontade que eu já vi no Espiritismo, quem a dá é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 2. É uma das analogias mais interessantes que eu já vi. Ele vai comparar a nossa mente a um escritório, com vários departamentos. Você tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento da imaginação. Ele cita esses 4, mas claro que a gente pode desdobrar em outros. Cada departamento vai atender a um trabalho, a uma função. Mas quem dirige ou gerencia todos esses departamentos? A vontade. Ela é o gabinete da mente que rege, que coordena cada um deles para que trabalhem de maneira conjunta, para que alcancem a finalidade legítima. Então Emmanuel vai dizer assim: se a vontade está fragilizada,
Ou seja, se ela não assume essas rédeas, o departamento de desejo vai lá e compra para a alma séculos de aflições. Ou seja, ele foge à orientação, porque a orientação não está firme, e vai lá que atuar por conta própria. É quando o desejo passa a nos dominar e não nós a ele. Ele vai lá e, num ato impensado, compra séculos de aflições. Sabe aquelas coisas que você até queria fazer, mas você já sabe que não deve fazer e que, se fizer, vai gerar um monte de aflições? É aí que é a tua vontade para você não fazer. Então ela precisa estar fortalecida. Porque o desejo, as paixões em si não são um problema. São, na verdade, a força da alma, o combustível da alma. Kardec pergunta aos espíritos na questão 907, as paixões em si mesmas são maus? Ou são mal substancialmente? E os espíritos respondem, não. Foram colocadas no homem para o progresso. O problema está no excesso. Na questão seguinte, 908, eles dirão, o problema está quando elas passam a dominar e não serem dominadas. Usam uma analogia interessante até. Comparam as paixões, a um corcel. Ou seja, a representar a força. Quando o corcel está governado, é extremamente útil. Quando, porém, governa, o destino ou o desfecho pode ser altamente danoso. Então, assim são os desejos, as paixões. São o impulso da alma. Mas nós precisamos aprender a canalizar essa força da alma no sentido do bem e do progresso. Isso quem faz é a vontade. Pensa em todas as forças naturais que existem. O fogo, a água, não são todas extremamente úteis. Mas e quando perdemos o controle delas? Olha o que acontece. Assim também conosco. Então essa analogia de Emmanuel é muito interessante. A vontade é esse gabinete que deve governar, controlar a alma e conduzi-la no sentido da mudança. E claro, uma vontade orientada para o bem. Por isso, boa vontade. Sem a boa vontade não há mudança, não há renovação. É inclusive aquela perguntinha que mais nos incomoda talvez no Livro dos Espíritos, que é a 909. E a gente lê a resposta e fica até assim, né? O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações. E os Espíritos respondem, sim, frequentemente fazendo esforços, bem pequeninos. O que lhes falta é a vontade. Então, por isso a boa vontade, a vontade voltada, inspirada para o bem, é o primeiro compromisso de nós para com nós mesmos. O compromisso para com a nossa melhoria, com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa purificação íntima, a fim de que o nosso mundo interior se torne mais apto a acolher a paz. Não alcançaremos a paz na terra de nós mesmos sem antes termos boa vontade para conosco. O maior exercício de amor que podemos ter para conosco, o legítimo auto-amor, é investir no nosso progresso. Porque aprendemos com a doutrina espírita que o progresso está intimamente associado a uma felicidade cada vez mais inerente ao ser. É mais feliz o ser que mais avança na ascensão espiritual. Então, quando não trabalhamos ou quando não olhamos, não usamos da boa vontade na nossa renovação, estamos ainda nos mantendo muito aquém da felicidade que já podemos alcançar se nos mobilizarmos para isso. Então, ela é um instrumento primeiro, o primeiro dever de todos nós, os cristãos. Por isso, quando Jesus vai iniciar a sua tarefa, ele que estava em Jerusalém, tinha ficado um tempo no deserto com seu primo, o Batista, passa por Jerusalém e se dirige a Galileia. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava olhando o templo e ele é percebido ali por alguns sacerdotes, dentre eles Hanã. O outro nome dele, segundo as traduções, seria Anás, que era o sogro de Caifás, aquele que mais tarde seria o juiz, né, de Jesus. E Hanã ficou muito impressionado com aquele jovem. Está lá no capítulo 3 do Boa Nova, e eles têm um diálogo muito interessante, em que Hanã vai ser muito sarcástico, vai trazer com muita ironia, né? Porque Jesus diz que passava por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E ele logo, né, naquele tom de pedantismo, ele, você, quem é você? É vindo da Galileia, jovem assim, falando que vai trabalhar pelo reino de Deus?
e eu que sou aqui o representante, o sumo representante dele, não ouvi falar disso? Como é que você está, né? E ele vai com toda aquela ironia, e em determinado momento ele diz assim, tá, mas você se propõe a realizar uma obra divina? E por acaso você já viu alguma estátua perfeita feita em fragmentos de lama? Como dizer assim, você está dizendo aí que vai trabalhar para Deus, né, para a edificação do reino de Deus, mas por acaso você já viu alguma estátua bela, alguma coisa nobre, útil, feita de fragmentos de lama? Como dizer assim, né? Quem é você e quem são os seus? Quando ele perguntou para Jesus, de onde virão os seus colaboradores? Jesus falou assim, virão de toda parte. E ele respondeu, é certo, os tolos e os ignorantes vivem em toda parte do mundo. Aí, e as respostas de Jesus, sem nunca perder a serenidade, sempre desconcertando ele, né? Sempre desconcertando ele. Quando ele falou isso, então, dos fragmentos de lama, Jesus respondeu assim, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Como dizer assim, a matéria-prima primordial da obra do reino de Deus é o coração humano, o sentimento humano. A começar pelo seu, pelo de cada um de nós. E o instrumento principal para essa obra, o cinzel, é o da boa vontade. Então nós já temos a matéria-prima e nos foi dado, temos também acesso ao instrumento. Compete a cada um de nós começar por aí, usando a boa vontade, ir lapidando o nosso sentimento, preparando para acolher, para receber a paz. Por isso é a boa vontade o primeiro dever, né? Boa vontade que faz tanta falta, que é tão importante, tão imprescindível em nossos tempos. É boa vontade na convivência. A boa vontade de responder a uma ofensa com silêncio e com compreensão. A boa vontade de entender o outro na maneira que tem de enxergar a vida, respeitando isso. A boa vontade no convívio do lar. Quantos problemas não tomam dimensões gigantescas pela falta de uma boa vontade ali logo no início. Uma pequenina discussão que poderia ser simplesmente resolvida, mas pela falta de boa vontade vai tomando proporções. Então, por isso, Emmanuel tem uma mensagem no livro Visão Nova, capítulo 9, chamada assim, olha o título, fora da boa vontade não há solução. Tem fora da caridade não há salvação, Emmanuel põe fora da boa vontade não há solução. Porque ele vai dizer assim, se a caridade é de fato a virtude que buscamos, que nos salva, temos de reconhecer que ela começa com a boa vontade. Assim como o alicerce é o princípio da obra. Então a boa vontade é o alicerce, ela gesta, ela cria a caridade. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Ele tem outra mensagem, inclusive, no livro Pão Nosso, intitulada justamente Boa Vontade. Ele tem duas mensagens seguidas. No capítulo 66, ele tem uma boa vontade. No capítulo 67, ele tem uma má vontade. E ele começa assim, da boa vontade, os resultados que a boa vontade pode produzir. E na outra, da má vontade, os resultados que ela pode produzir. Então eu vou ler aqui porque é bem curtinha. Ele diz assim, boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz atinge o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então veja como ele vai degrau a degrau, partindo da boa vontade, como nós chegamos às finalidades. O outro também, permitam-me ler o da má vontade. Para que a gente esteja também atento ao que evitar. Que é o capítulo seguinte. Olha o que ele diz. Má vontade gera sombra. Você já fecha as possibilidades da luz, na má vontade. Você fecha a janela. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia.
né? As maiores discórdias geralmente surgem daqueles que não estão muito ativos. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando a gente está muito desocupado, a nossa mente começa a criar ver um monte de problemas. Quando a gente está com a mente ocupada, a gente tem pouco tempo para ficar, né? Então, a ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. A dureza do coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Então veja que duas mensagens interessantes. Partindo de uma simples postura de alma, o quanto a gente pode ascender ou descender, não no sentido de retrogradar, mas no sentido de descer a incompreensão, né, as trevas mesmo. A partir simplesmente dessa postura. Por isso é o primeiro dever de nós para com nós mesmos, criando esse espaço que nos permita, enfim, alcançar paz na terra de nós mesmos, para que tenhamos paz para doar a terra fora de nós mesmos, aos outros. Por isso, sem a boa vontade, que gesta, que alimenta a caridade, não alcançamos o próximo passo, digamos assim. Sem a boa vontade de nos mudarmos para acolher a paz, em vão alimentaremos o anseio de sermos colaboradores da pacificação do mundo. Porque não basta somente ansiar a paz, desejar a paz. Eu me recordo de Pedro, na sua carta, que ele diz assim: busque a paz e siga. Como a dizer que a proposta de paz não é um anseio, não é um objetivo, é uma maneira de caminhar. É uma maneira de se renovar, a fim de que a paz possa realmente ser cultivada. Então, eu preciso fazer mudanças para acolhê-la. Emmanuel tem uma mensagem comentando justamente isso, no livro Vinha de Luz, capítulo 65, chamada Cultiva a Paz. E ele vai dizer assim: no mundo atormentado, muitas criaturas rogam a paz, mas raras se fazem dignas dela. Querem que a paz resida no mesmo ambiente que a inconformação. Que a tranquilidade resida no mesmo ambiente que a inércia. Que a serenidade resida no mesmo ambiente que a agressividade, que o rancor, que a discórdia. Como acolher a paz ou trazer essa paz para a terra de nós mesmos para que possamos distribuí-la sem essa boa vontade de criar esse espaço interno? Então, para que sejamos nós agentes da paz, vai dizer Emmanuel nessa mensagem, filhos da paz, precisamos, cada um de nós, criar essa ambiência interior. Cessando, diz ele, as vozes de inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Para que nós alberguemos a paz, eu preciso estar disposto a harmonizar a minha vida com essa lei de amor, com essa lei de caridade que a boa vontade gestou. Porque só assim alcançaremos realmente essa paz íntima, que nasce, como aprendemos com o Espiritismo, da nossa harmonização com as leis superiores. Não é essa a primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, mais propriamente da lei natural? Primeira pergunta de Kardec: o que é a lei natural? É aquela que diz ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Portanto, paz íntima, paz interior, está na razão direta da nossa harmonização com o amor, que é a síntese das leis divinas. E para isso a gente precisa de boa vontade, para deixar para trás velhos hábitos, velhos vícios, a boa vontade que está aberta à mudança e à renovação. Purificando o nosso vaso interior, somos capazes de acolher essa água pura que verte do alto, a paz. E então, passamos a ser capazes de doá-la. As nossas relações mudam, o nosso olhar para com os nossos semelhantes muda, passamos a compreendê-los mais em suas dores, em suas limitações. Mais do que julgar, criticar, nos dispomos a ajudar, a erguer, a amparar. Isso é pacificar. É não se fixar nas sombras transitórias que o outro tem, que nós temos ainda, mas alimentarmos em cada um a boa parte, a luz.
né? Quando Emmanuel vai comentar aquela orientação de Jesus a Simão Pedro, apacenta as minhas ovelhas, no livro Fonte Viva, capítulo 19, ele vai dizer assim, o que é apacentar? Aí tem um parágrafo que ele resume assim, alimenta a boa parte do teu irmão e segue adiante, porque a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Isso é pacificar, gente. Nós não somos chamados a colocar o dedo na ferida, a lançar mais lenha na fogueira, a apontar ainda mais onde tantos já têm apontado. Nós somos convidados a estender a mão, a lançar a água na fogueira, a água da paz, do perdão, a se fixar no que nele já é a boa parte. Porque a boa notícia é sempre esta, de que o que nele é sombra é transitório, mas o que nele é luz só vai aumentar. Isso é paz na terra. É um compromisso mais sincero com os nossos irmãos. Paz na terra do nosso lar. O compromisso de fazer do nosso lar um templo. Não onde a gente despeje somente aflições e faça daquele primeiro reduto um lugar difícil de se viver. Quantas coisas a gente não falaria aqui no centro espírita e lá no lar, às vezes à mesa do almoço a gente está conversando ou está falando sobre. Esquecendo-nos que lá também é um templo. Então esse é um compromisso, a paz na terra do nosso lar, a paz na terra da casa espírita, porque só assim, de degrau em degrau, alcançaremos a paz na terra como um todo. Uma maior consciência com aquilo que nos cerca, com a própria natureza, né? Questões de civilidade mesmo. O maior cuidado com o nosso lixo, o maior cuidado com os nossos resíduos, tudo isso é um compromisso nosso atendendo a esse chamado paz na terra. Vamos harmonizar as coisas, vamos construir esse mundo do amanhã mais harmonizado com a natureza, mais integrado, em que os outros possam ser entendidos, as diferenças sejam compreendidas. Isso só quem faz, a única força capaz de sustentar essa paz é a da caridade. Por isso Kardec vai dizer assim, não há instituição humana estável fora ou sem as bases da caridade. Sem isso, poderemos fazer leis e mais leis, mas estaremos ainda distantes de uma vivência fraterna. Porque as leis parecem muito boas, mas não são cumpridas, não são atendidas. Ninguém passa a amar o outro por força de lei de fora para dentro. Só a partir da boa vontade, de dentro para fora, é que a caridade se expressa. Por isso, quando vai falar disso também, no Livro dos Espíritos, na questão 789, o Kardec e os Espíritos falam, né? Quando as leis humanas, ou as relações humanas, tomarem por base as leis divinas, isto é, amor, misericórdia, compreensão, então os povos viverão em paz e serão felizes. Não há paz na terra possível sem a boa vontade da caridade. E aí chegamos ao último degrau. Glorificar a Deus. Lembrando que glorificar a Deus não será simplesmente exaltá-lo em palavras, em cânticos. Glorificar a Deus é muito mais do que isso. É expressá-lo, expressar o nosso amor por Ele em nossa vida. O próprio Mestre define isso no Evangelho de João, capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Olha que definição linda de glorificação. Como é que eu glorifico a Deus? A melhor maneira de agradecê-lo, de mostrar o meu amor por Ele, demonstrando os frutos que Ele espera venhamos a dar. Frutos de paz, frutos de bondade, os frutos que são as virtudes da nossa alma a serem desenvolvidas. Essa é a nossa melhor maneira de glorificá-lo. Em quaisquer circunstâncias. Glorificar a Deus não somente nos momentos tranquilos, nos dias mais fáceis ou mais felizes, glorificá-lo também nos dias mais desafiadores. Isto é, manter aquela confiança, aquela entrega do coração a Ele, mesmo quando o que a vida nos traz não seja o que desejaríamos, mas o que Ele entende seja melhor para nós. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, capítulo 11, chamada Glorifiquemos. Paulo, ele vai comentar um versículo de Paulo. Paulo muitas vezes falou isso nas suas cartas. Em tudo seja o nosso Pai glorificado. Em tudo demos graças. E ele não falava isso da boca para fora. Ele falava isso como quem de fato vivia isso. Eu citei ontem
na reflexão que fazíamos, o caso dele preso junto com Silas, depois de levarem ambos 39 chibatadas, cansados, doloridos, com as mãos e os pés atados, meia-noite, sem advogado, sem saber como é que ia sair dali. E à noite, o que eles estavam fazendo na prisão? Imagina só, como eram as prisões daquela época. Cantando, glorificando a Deus. Por quê? Pela oportunidade de levarem a mensagem àqueles que estavam ali esquecidos. De falar da esperança a corações que já haviam muito desistido dela. Então, quando ele fala em tudo demos graças, é porque ele viveu essa experiência. Então, nessa mensagem do Fonte Viva 11, Emmanuel vai dizer assim: quando o vaso deixou o calor do forno, dizia para consigo mesmo: bendito seja o fogo que me deu solidez. Quando o arado deixou o cadinho, dizia para consigo mesmo: bendito o malho que me deu forma. Quando a madeira reluziu no palácio, dizia para si mesma: bendita a lâmina que me exaltou a beleza. Quando a seda brilhou no templo, dizia para si mesma: bendita a fé lagarta que me deu a vida. E quando a flor abriu, bela, veludosa, dizia para si mesma: bendita a terra escura que me encheu de perfume. E o doente, quando recobrou a saúde, bendita seja a enfermidade que me trouxe a lição do equilíbrio. E Emmanuel conclui: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos, glorifiquemos o sofrimento que ilumina, a luta que aperfeiçoa. Isso é glorificar, é enxergar para além do imediato. É ver o verso das circunstâncias. Porque geralmente o que achamos ser o maior problema da nossa vida é a maior e mais imprescindível solução. Porque está trabalhando justamente não a circunstância, mas a nossa postura diante da circunstância. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, vai dizer assim, falando das correções divinas, ele diz assim: porque geralmente a correção divina não é momento ou não é fonte de felicidade e de alegria no primeiro momento. Mas depois, para os que permitem ser exercitados por ela, produz frutos de justiça e de paz. O que ele está falando? Geralmente, a atuação mais patente do Criador na nossa vida, quando enxergada de pronto, numa primeira vista, não parece ser motivo de alegria, de agradecimento. Mas eis aí a bênção do Espiritismo, do Consolador, é sentir essa presença nos conduzindo. E seja no momento feliz, seja no momento desafiador, glorificá-lo, ser fiel, manter-se firme, seguindo adiante. Mas para que a gente alcance isso, é preciso conservar essa paz em nós e essa boa vontade de entender o que Deus quer nos ensinar com a experiência, que talvez não desejaríamos, mas que temos a certeza, precisamos. Então, sem essa boa vontade, fica difícil de glorificar a Deus nos momentos difíceis. Sem pacificar internamente, fica difícil de enxergar os propósitos divinos. Então, a gente percebeu que degrau a degrau, nós vamos alçando e alcançando toda essa dimensão da vivência cristã. Mas eu penso que a lição se torna mais evidente quando nós vemos pessoas que concretizaram isso em suas vidas. É como que o evangelho que ganha vida. E diz o texto de Lucas que ouviram aquele relato dos anjos, ou que eles contaram, os pastores, aquele relato a dois corações. Justamente os corações que gestaram Cristo, José e Maria. Ali a representar todos aqueles que nos seus esforços estão buscando gestar o Cristo em si mesmos, como no mundo também. Somos convidados a olhar para eles e para aquilo que atenderam, aquilo que fizeram ao longo da vida, como também um convite para que nós sejamos Josés e Marias, que no esforço por atender esses três deveres fundamentais, vão gestando o Cristo em si mesmos, como também no mundo. Ali eles representam todos esses que atendem a esse compromisso,
de trazer mais um pouco do Cristo para as suas vidas e para o mundo. Não sabemos, por exemplo, se José mais adiante veio a ouvir o Cristo. Não sabemos quando ele desencarnou. Mas sabemos que foi ele profundamente cristão. Por quê? Talvez recordando-se daqueles 3 deveres fundamentais, os atendeu ao longo de toda a sua vida, como também Maria. Me recordo de uma mensagem das mais bonitas que eu já vi de Emmanuel, no livro Levantar e Seguir, chamada José da Galileia. Que ele vai dizer assim: a par de beneficiários ingratos, de perseguidores cruéis, de discípulos vacilantes, houve um homem integral que deu tudo quanto podia dar a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. O vulto de José é tão grandioso que ele escapa às análises daqueles que não podem prescindir de material humano. Porque realmente a gente tem muito poucas informações sobre José. O que Emmanuel está dizendo é que ele pode ser muito mais intuído do que propriamente analisado a partir de referências de informações. Tal a grandiosidade do seu vulto. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Bastaríamos pensar que houve um tempo em que o Senhor da vida conferiu a um homem o cuidado, não só do Cristo, como de Maria. Imaginemos alguém com essa responsabilidade em mãos. Que espírito é esse? Para receber do Criador da vida a incumbência de cuidar de Maria e do pequenino Cristo. Olha o que foi depositado nas mãos desse homem. E, no entanto, mesmo agraciado com a visita de um anjo que veio visitá-lo, anunciando para que recebesse a tarefa, nunca se envandeceu, nunca se vangloriou. Porque talvez se lembrasse ele daquela orientação: glória somente a Deus. A nós, vãs glórias. A Deus, glória. Então nunca se vangloriou. Vendo aquele fascínio que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Manteve-se ali, fiel ao trabalho. Ao longo de toda a vida, não temos outras informações dele senão aquelas que nos mostram ele atendendo aos compromissos, aos deveres humanos, cumprindo o édito de César, ou entre o lar e o trabalho, entre a adoração e o trabalho. Nós não temos outras notícias dele senão esse compromisso dele, essa boa vontade dele no trabalho e também no compromisso atendido com a paz. Então Emmanuel conclui assim: a ele, o cristianismo deve a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro dos divinos silêncios de Deus. Então, por essa simples mensagem, nós podemos ver ali condensadas essas 3 orientações. Uma vida que em tudo glorificou a Deus, cumprindo o seu trabalho na boa vontade de cada dia, atendendo aos compromissos com a paz na terra do seu lar, com a paz na terra do mundo, atendendo na renúncia, no esquecimento de si mesmo, a essa glorificação ao homem. José é um demonstrativo vivo do cumprimento desses 3 deveres fundamentais. Como a dizer para cada um de nós que os que nos esforçarmos por atendê-los, estaremos sendo também um pouquinho de José, na nossa vida como na vida dos outros. Mas houve outro coração que também ouviu. Esse coração é o de Maria. E há uma mensagem muito bonita de irmão X, Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, capítulo 2, que vai demonstrar mais ou menos um pouco de como essa mulher grandiosa conseguiu atender e expressar em sua vida esses 3 deveres fundamentais. Aliás, é interessante, Lucas, na sua narrativa, por mais de uma vez, diz assim: e Maria guardava todas essas coisas no seu coração e meditava nelas. Então, tudo aquilo que ali ouvindo de Jesus, aquele cântico dos anjos, ela ia guardando, conferindo aquilo internamente. Mas chegou um dia em que o inesperado aconteceu. Estava ela em sua casa, como nos narra o irmão X, do capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo, quando o discípulo João vem a visitá-la, dizendo que o seu filho bem amado,
havia sido preso. De pronto, recorre ela ao santuário da oração. Busca ela refúgio naquele Criador, naquele Senhor em qual ela confiava, aquele mesmo que havia enviado o anjo, algum tempo atrás, anunciando a vinda do seu filho, dizendo que o seu reino duraria para sempre, de que ele seria chamado Filho do Altíssimo. Aquela noite de alegria em que ela recebeu a anunciação. Então ela recorreria àquele Criador. Certamente ele não desampararia o seu filho, ele mesmo havia anunciado a sua missão. Por que ele não interviria se o seu filho até então só teria feito o bem? As suas curas, as palavras que levava, o consolo aos aflitos, até então Jesus só tinha feito o bem. O porquê então o Senhor permitiria que passasse ele por aquilo? Não havia sentido. Então ela recorre à prece na confiança. Passado um tempo, João retorna trazendo mais uma notícia triste. Jesus havia sido encarcerado. Novamente, ela apela mais uma vez à prece. Confiaria em Deus, mais cedo ou mais tarde ele haveria de intervir. Queria ela fazer alguma coisa também por ele, o seu filho amado, mas o que ela, pobre e humilde, poderia fazer junto aos poderosos de Jerusalém? Que influência poderia ter ela junto a Pilatos, junto a Herodes, ou junto aos importantes do templo, ou do sinédrio? Mas não contava ele com o amparo do céu? Certamente, em algum momento, esse amparo chegaria e Jesus seria libertado. Mas não conseguia mais manter-se em casa, então decide ir até a prisão para tentar vê-lo. Mas não consegue convencer os guardas, que não a permitem entrar e ver o seu filho. Retorna ela à sua casa e, já à noite alta, conservava-se ela súplice entre a angústia e a oração, aguardando, confiando, quando João volta mais uma vez. Dizia agora que Jesus havia sido acusado. Os sacerdotes o acusavam. E Pilatos, oscilando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, sem saber muito o que fazer, decide mandá-lo a Herodes, para que Herodes tomasse uma definição. Agora ela já não suportaria mais ficar ali, na sua casa, apenas acompanhando à distância. Precisava vê-lo, precisava acompanhá-lo nesses momentos difíceis. Mas sem nunca perder essas esperanças. Sempre na oração, buscando entender, ou rogando que o Pai pudesse intervir. Por que passar por tudo aquilo se mais ele não tinha feito que o bem? Então ela se veste com uma túnica simples e, amparada por Maria Madalena, vai em direção ao palácio de Herodes. Quando ela se aproxima do palácio de Herodes, eis uma cena que para um coração de mãe deve ser das mais difíceis. O seu filho amado, aquele que até então não havia semeado senão o amor, o bem, a compaixão por onde havia passado, ali estava vítima do escárnio humano. Herodes, com muito sarcasmo, não dizia: não és tu rei? Portanto, o vistamos como um rei. Havia-lhe dado uma túnica escarlate rota, como a representar a vestimenta de um rei. Em suas mãos havia colocado, à guisa de um cetro, um pedaço de cana. E na sua testa, na sua fronte, como uma coroa, a coroa de espinhos. O rei dos reis, ali humilhado, mas grandioso, sereno, grande como nunca, na sua expressão espiritual, como diria depois Pilatos: eis o homem, eis a grandiosidade, eis a sublimidade. Ela tenta, no desespero, no impulso materno, ir em direção a ele para tirar aquela coroa, tirar aquilo, porque ela como mãe queria pensar aquelas chagas. E, no entanto, ele mesmo se opõe, olhando para ela, diz Humberto de Campos, com o olhar mais significativo que ela viu em toda a vida. Com um simples olhar, Jesus dizia a ela, induzia ela à confiança no Pai e à oração. Ela entende, embora não sem lágrimas, e começa a acompanhá-lo. Quando de repente
a multidão para, estaca, Pilatos falaria. Pilatos então diz: cabe à multidão a decisão. Pela primeira vez naquela noite de angústia, o seu coração se encheu um pouco mais de esperanças, porque afinal de contas, a multidão devia muito ao seu filho. Ele havia feito muito pela multidão. Mas eis que logo aquelas esperanças desvanecem, porque a multidão mesmo, a quem ele tanto ajudou, diz: queremos Barrabás, crucifica-o. O coração materno, então, confrangido, dolorido, acompanha toda a trajetória do Calvário. O seu filho muito amado, sob o peso daquela cruz. Quando tentava ela se aproximar, era impedida pelos guardas, mas seguia ela com Jesus de ponta a ponta ao Calvário. Quando já sem muitas esperanças, lembra-se ela do caso de Abraão. O grande patriarca da sua raça, o grande patriarca da história daquele povo, que havia passado por algo semelhante quando foi convidado a entregar Isaque. Mas no último instante, Isaque foi poupado. Pensava ela, vai acontecer o mesmo. Como Abraão mesmo disse ao seu filho Isaque, Deus proverá. No momento oportuno, Deus vai atuar. Vai libertá-lo dessa cruz e ele vai descer desse monte para dar sequência com a sua tarefa sublime. Mas eis que nada disso acontece. E ela acompanha ali, mergulhada em profunda dor, os momentos finais do seu filho. As palavras finais, quando ele a recomenda a João e João a ela, quando ele pede perdão ou roga perdão do Criador a todos aqueles que faziam aquilo sem saber o que de fato faziam. As suas últimas palavras quando diz: está consumado, em ti, Pai, entrego o meu espírito. E quando aquela cabeça pendeu inerte, eis então que ela entrou numa viagem, num retrospecto. Voltou-se àqueles primeiros momentos, quando o anjo lhe anunciou aquelas notícias de grande alegria, em que ela se comprometeu com aquele trabalho, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Glorificando a Deus, disposta com a boa vontade ao trabalho de pacificação da terra. Lembrou-se certamente daquele louvor dos anjos que os pastores haviam lhe trazido, e foi percebendo que aos poucos o seu coração se preenchia com uma nova força, com uma nova esperança. Sim, pensava ela, ou concluiu ela, Jesus era seu filho, mas antes de tudo, era o mensageiro divino. O carinho materno poderia sofrer, mas a vontade celeste se regozijava. Poderiam existir lágrimas nos seus olhos, mas certamente existiriam festas no reino de Deus. Aparentemente suplicara em vão, porque certamente o Todo-Poderoso havia atendido suas rogativas, não segundo os seus anseios de mãe, mas segundo os seus planos divinos. E é então que, percebendo toda a justiça, a perfeição e a misericórdia da vontade do Criador, aquela mãe, diante da cruz do Filho, ajoelha-se e mais uma vez diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela havia entendido que não bastava glorificá-lo apenas nos dias de grande alegria, como naquela outra noite da Anunciação, era preciso também glorificá-lo ali, mesmo quando os seus desígnios sejam outros. Era preciso ter boa vontade com as criaturas que ainda não haviam compreendido a mensagem do seu filho. Era preciso pacificar-se internamente na confiança, na fé e na resignação, a fim de contribuir para a continuidade da obra do Evangelho de pacificar e harmonizar a terra. E, acima de tudo, quaisquer que fossem as circunstâncias, é preciso glorificar a Deus nas alturas. São esses os três ingredientes fundamentais, que cada um de nós, enquanto Josés e Marias, em menor escala, possamos buscá-los, incorporá-los em nossa vida e estaremos, de fato, contribuindo para gestá-lo em nós, como também no mundo. E que Jesus nos abençoe a todos até a conclusão dessa obra. Muita paz.